Cachorro, beleza? Estamos ao vivo em definitivo aqui para fazer um ranking, Rafael. Eu sou o Zoro, meu. Porque ó, o homem com a caneta, o homem quando está com a caneta, a sabedoria está com ele. Eu sou o Zoro. Que fase vive Rafael Futirinhas, o Zorro brasileiro. Tá? Que fase. Nesse vídeo vai fazer aqui, top 25 contratações desta última janela de transferências. Qual que é o período dessa janela, Eduardo? Dia 1º de janeiro até dia 7 de março. Se encerrou essa janela. Jogadores que estão fora aí. Jogador, por exemplo, que já foi contratado e não está nessa janela, que é o Alan. O Alan só vem para o Botafogo no meio da janela, em julho, na outra janela. Então, por mais que ele tenha sido contratado, eu não coloquei aqui, tá? Eu fiz o ranking, o Rafael vai opinar o meu ranking, tá? É um top 25. Para fazer esse top 25, eu listei mais de 50 aqui, ó, 48 nomes, tá? Séries A e B. No 25 não entrou ninguém de Série B, tá? Então não tem Santos, vocês falaram, foi clubista e tal. Não tem Santos, inclusive o estado mais citado é o Rio de Janeiro, não é São Paulo. Vocês falaram, vocês são bairrista, aí vocês falaram, são do eixo, mas o Rio Grande do Sul também tem Jô, Luan Guilherme aí? Não tem Jô e Luan Guilherme. Mas poderia. Mas nem entre os 50, meu? Não, mas entre os 50 tem o Zapata e o Luiz Adriano no Vitória. Eu coloquei aqui. Então só não colocou nos 25, tá? Então é um top do 25 ao primeiro colocado, né? Qual que é o critério que eu utilizei? Eu acho que é a relevância do jogador, a chegada, nem sempre o valor, porque senão seria o Luiz Henrique o primeiro. E se vai mudar o time de patamar, né? Às vezes o clube já tem um time muito bom, entra o cara ali... E o impacto da contratação, de o cara ser muito importante, um cara que era muito bom no outro time, chega para esse time também. É o caso do Dela Cruz, tá? O Dela Cruz é o primeiro lugar, já tô falando aqui. Mas é tipo... top mesmo, Eduardo, são os prêmios dessa nossa nova rifa. Exato, com 25 centavos você concorre a um prêmio de 20 mil reais que contempla ou o dinheiro ou um iPhone 15, um AirPods de terceira geração, um Apple Watch, tá certo? Um PlayStation 5 e uma TV de 50 polegadas da Samsung. Ou a grana no valor. Ou a grana, tá certo? Como você faz isso? Com 25 centavos cada número. Além disso, quem adquirir mais números, ou seja, aumentando suas chances de ganhar, o primeiro colocado leva um prêmio de 15 mil, o segundo de 13 mil e o terceiro de 12 mil reais. Com 50 reais ou mais em número, seu nome aparece nos créditos finais do vídeo como uma forma de agradecimento, assim como os clubes de membros aqui de vários canais do YouTube, tá? Sim, tá com algum problema lá no servidor da rifa. Tem pessoas que compraram números e os números desapareceram. Eles não desapareceram, seu nome não tá aparecendo. E tá com problema assim, sem nome de comprador. Só que quando eu clico no nome, aparece seu nome lá certinho, seu contato, então tá tudo certo. O ranking já tá arrumado, quem tá em primeiro tá em primeiro. É importante nesse momento. Mas, eventualmente, se esse problema não se resolvesse e o sorteio fosse hoje, saiu um número tal. Dá pra saber quem... Não vai ter problema. Saiu 111.111. E tá lá sem nome de comprador, na hora que eu clico lá, seu nome aparece normal, então tá tudo certo, fique despreocupado, eu tenho acesso, o Rafael tem acesso, tá tudo bem, só tá com problema nisso, mas vai resolver, mas tá elucidado aí quem tiver essa dúvida, tá bom? Vamos começar o ranking aqui com o 25º dessa lista, né, contratação do Fluminense, lembrando que eu vi essa lista no Canedo, no Vitor Canedo, muito bom, vê Canedo, siga lá nas redes sociais, e no Globo Esporte também fizeram um top 10. Eu fiz um top 25, o Canedo fez um top 20, tá? Então é opinativo, minha opinião, o Rafael vai opinar em cima da minha opinião. 25º lugar, eu coloquei aqui Douglas Costa, que quando voltou da outra vez eu coloquei em primeiro, lembra? Falei, pô, a principal não, mas aquela vez a gente falou, do jeito que ele veio vai ser a principal contratação da América Latina. E aí o Douglas Costa, por que tá em 25º? Primeiro, porque ainda é um jogador que pelo tem talento potencial importante. Ali, pelo talento adormecido, né? Mas, né, obviamente, olha a diferença, ele saiu do primeiro pro 25º lugar. Mas, enfim, é reserva do Fluminense, mas é um jogador talentoso e tal, por isso 25º lugar. 24º, o Dineno, que foi contratado pelo Cruzeiro, vindo do futebol mexicano. Começou bem aí, tem 4 ou 5 gols aí no começo de temporada pelo Cruzeiro. Uma contratação de impacto para ser o 9 do Cruzeiro, que teve muitas dificuldades aí, mas é um jogador até desconhecido do futebol brasileiro, né? Tá aparecendo aqui para o grande público justamente jogando pelo Cruzeiro, mas é um jogador interessante, o argentino. Vamos ver como ele se sai no restante da temporada, mas já mostrou estar à frente dos anteriores, que era o Henrique Dourado, que hoje está na Portuguesa, e o Gilberto, que está muito mal, inclusive. 23º, Rafael, o primeiro do Cortinas, Félix Torres.
Mesmo motivo do Dineno, tá? Até Mesmo agora? motivo do Dineno. Contratação muito cara, foi bem em alguns momentos do Corinthians, mesmo mal. Não, né? até agora... Eu acho que conta muito do Félix Torres, é o valor pago por ele, porque são 5 milhões de dólares, é uma das contratações mais caras da temporada, mas o jogador também desconhecido, basicamente, do público brasileiro aqui, e chegou até num momento difícil, numa reconstrução do Corinthians, que vai ter outro vídeo específico aqui, porque tem o processo do André Cury aí, que é mais de quase 30 milhões de reais aí que o Corinthians tá sofrendo do André Cury, que é bem estranho esse processo, que a gente vai falar disso em outro vídeo, mas tá aqui o Félix Torres. 22º, quer fazer alguma elucidação aí, Pepe, sobre... Não, Félix Torres, pra mim, o Gustavo Henrique até agora melhor que ele, tem um momento. Jogando. O Gustavo Henrique, inclusive, não tá nos top 25 aqui. Resposta dentro de campo, o Gustavo Henrique tá mostrando mais do que o Félix Torres no momento. Isso não quer dizer que o cara que tá aqui vai render. Mas quando, por exemplo, quando contratou o Gustavo Henrique, eu não quero. Mas até o momento está sendo bem útil e está indo bem. O que eu estou mensurando aqui é o impacto da chegada do jogador. O impacto do Gustavo Henrique foi 0. O impacto da chegada do jogador. Então, é isso aqui, tá? 22º lugar, Fernando, volante, saindo do Vila Nova agora, indo para o Internacional, né? Passou no Sevilha, etc. Também é um jogador muito interessante, já é bem famoso. Eu acho que vai estar um time forte, pô. Não, tá muito bom. Como sempre no papel, o Inter... Eu nunca vi um time no papel ruim do Inter. Nem quando caiu, né? Vão deixar aí, quando caiu. Com certeza o torcedor colorado vai lembrar um time ruim no papel, mas a memória fresca aqui, pra mim, todo ano o Inter entra com um time forte no papel. 21º lugar está o Soteldo. Por que ele tá tão para baixo? Eu acho que pelo talento ele podia estar mais para cima. Porém, é um Soteldo vindo de um rebaixamento, né, onde ele foi muito criticado, de uma temporada que ele teve muitas críticas, embora em alguns momentos ele tenha jogado bem. Principalmente aquele jogo contra o Vasco, que ele sobe em cima da bola, inclusive, ficou marcado aí. Mas eu acho que ele ficou mais marcado por subir em cima da bola. Naquele momento lá e caiu, hein? Tive que apagar a tatuagem, você acredita? Essa tatuagem era de Eduardo. Ele tatuou aí em cima o menininho. Mostra aí que você tatuou em cima. Aqui, Ele tatuou em cima, porque ele passou... Mas ele fez aquela tatuagem bosta, ficou com vergonha e fez dessa maneira em cima. Eu ia tatuar em cima do Cox, mas aí eu mudei na última hora. Né? Mas enfim, o Soteldo poderia estar mais acima pelo talento que ele tem. E ele começou muito bem no Grêmio, tá? 20º lugar, Moisés voltando para o Fortaleza. Jogou muito bem a primeira passagem, foi pro futebol mexicano, volta, né? É um jogador interessante, é um jogador que pode render muito. Eu gosto do Moisés. Eu acho que ele também poderia estar um pouquinho mais para cima, mas assim, com todo respeito, não é um nome de impacto, né, para o futebol brasileiro, mas é um bom jogador, muito bom jogador, tá? 19º, Lucas Zalário vindo para o Internacional. Mais uma do Inter aqui. Bom. Também acho bom jogador, mas vem para ser um reserva de luxo aí para Borré e Enervalência, mas olha o reserva que o cara tem, né? Já foi muito mais bem quisto aqui no futebol brasileiro em alguns outros momentos. Eu acho que ele já chega no momento em baixa, mas ainda assim é uma contratação de impacto para o futebol brasileiro. 18º, João Vitor, zagueiro, vindo para o Vasco agora. Benfica para o Vasco. Também, mesma coisa, acho que é um jogador interessante, muito bom, né? Acho que chega num time que ele vai ser muito importante, tende a ser titular junto com o Medel na zaga do Vasco, então sim, parece ser uma dupla muito boa, mas eu acho que ele já foi mais bem quisto em outro momento, quando ele começou no Benfica, depois ele ficou mais em baixa, mas enfim, ainda assim é uma grande contratação. Eu acho que ele é um jogador bom, um jogador jovem, rápido, o único ponto fraco que eu cito é ele ser meio estabanado. Mas assim, isso aí eu acredito que com experiência ele possa se tornar um zagueiro top. Se bem que o Raul Gustavo também está banado, teve experiência, é a mesma merda até hoje. Não adiantou. Mas e outra aqui, os 25 são todas boas contratações. Aqui vai mudar um pouco a opinião para colocar um em cima na posição, outro mais para baixo. Mas aí, cara, você pode montar seu ranking aí nos comentários, não tem problema nenhum, tá? Sim. 17ª posição, coloquei o Luiz Gustavo, voltando agora para jogar no São Paulo. Começou muito bem, inclusive. Né? Mas assim, já era um cara já que estava meio sumido pro futebol brasileiro idade e tal, também, né? Um jogador mais velho, a mesma coisa do Fernando aqui, né? Eu acho que o Fernando até pela visibilidade ele poderia estar mais acima com relação ao Luiz Gustavo, mas o Luiz Gustavo estava no Al Nassr, foi campeão no Al Ittihad, inclusive foi campeão no Al Ittihad, não, era o Al Nassr, né? Al Ittihad era o Bruno Henrique, estava no Al Nassr, que é o time do Cristiano Ronaldo. Enfim, voltou, mas é um jogador extremamente profissional, muito bom e tal. Vou dar aqui na lista. 16º lugar, eu coloquei o Pavon indo para o Grêmio. Inclusive, eu coloquei ele acima do Soteldo. Começou muito bem, estreia sensacional. Era um jogador
muito bom na Argentina, e aí ele vai pro Galo, acabando se firmando como titular. Não foi nada demais, né, no Galo. Mas é um jogador importante, o futebol sul-americano aí, foi muito bem, seleção argentina, inclusive, e começou muito bem no Grêmio. Eu acho até ele melhor que o Soteldo, tá? Acho um jogador mais completo que o Soteldo. 15º, o Galdamés, né? O Pablo Galdamés do Vasco. Chegou sem muita expectativa, mas é um jogador que em campo, né? E aí eu vou ter que botar em campo aqui, porque ele é um dos pilares do Vasco que funciona, né? Quando o Vasco tá muito bem, o Galdamés não sei se é Galdamés ou Galdames, mas eu vou Galdamés, eu acho que a sonoridade fica mais bonita. Se eu estiver errado, me perdoe, Pablo Galdamés. Mas eu acho que é um jogador interessante, gosto bastante dele, né? Então, 15ª posição. 14º, Jefinho, voltando pro Botafogo, também acho muito bom, tava muito bem no Botafogo na saída, foi pro Lyon, e aí o John Textor resolve trazer ele por empréstimo aí, é um jogador interessantíssimo, muito bom. 13º eu coloquei o Mastriani, saído do América indo pro Atlético Paranaense. Um valor baixo, um pouquinho, idade um pouquinho avançada, mas um valor baixo. Não, é 30 anos hoje, tranquilaço, né? Hoje valor não é mais, mas no momento ali era o cara que fazia mais gol na América, pô. 2 milhões de reais, né? Foi 2 milhões de dólares, 10 milhões de reais, né? Então, assim, uma contratação muito boa por parte do Atlético Paranaense, né? Até que um cara que um monte de gente queria e ninguém fez oferta, o Atlético foi lá e fez, né? Eu acho que é o grande reforço do Atlético para a temporada. Vai ser, obviamente, quase impossível substituir o Vitor Roque, mas foi uma boa saída do Atlético num jogador muito interessante, tá? 12º lugar, eu coloquei o Caio Alexandre, indo pro Bahia, depois de fazer uma excelente temporada no Fortaleza. Jogou muito bem. E é uma vários contratação de Palmeiras queria, né? Vários times queriam. É um chapéu do Bahia, né? É um chapéu do Bahia em cima do Palmeiras. O Caio Alexandre foi pro Bahia e foi um dos grandes reforços da temporada. 11º lugar, eu coloquei o Vinha, né? Do lateral esquerdo, que o Flamengo contratou, trouxe o futebol europeu. Muito bom lateral, né? Não estava bem lá na Europa, estava no Sassuolo nesse momento. Não estava numa grande fase, mas aqui no Brasil jogou muito bem, jogador de seleção uruguaia, né? A tendência é que ele acabe sendo titular com o tempo do Flamengo, a não ser que o Tite não queira. Uma contusão recente grave, né? Mas, com o tempo, acredito que ele vai ser o titular. E é um jogador que pode tanto jogar de lateral quanto de zagueiro, então grande contratação do Flamengo. 10º lugar, eu coloquei o Rodrigo Garro no Corinthians. Por quê? Porque era um jogador que estava muito bem na Argentina e chegou e melhorou demais o desempenho do Corinthians, assim. A presença dele. Em números na Argentina, na última temporada, melhor que o De La Cruz, hein? É verdade. Fez uma temporada muito boa. Foi uma excelente contratação do Corinthians mesmo, né? O Corinthians gastou muito dinheiro, 130 milhões de reais em reforços, né? Tá difícil, situação complicada. Mas o Rodrigo Garro tende a ser o grande jogador do Corinthians na temporada. Por enquanto ele é. Mas eu não acho que ele será o grande jogador. Eu acho que vai ter outro, que inclusive tá na lista aqui. Em 9º lugar, eu coloquei o Aníbal Moreno no Palmeiras. Outro cara, chegou para resolver o problema ali que desde o Danilo não tinha solucionado, né? É o 5, cão de guarda, mas que sabe sair jogando, tem muito bom passe. Eu acho que foi o grande reforço do Palmeiras. Parece que tá ali faz tempo. Exato, né? Não sentiu a mudança, virou titular com tranquilidade. É um 5 daqueles que a gente gosta de assistir, né? Não é 5, não é cavalo, não é violento. É um ótimo jogador. 8º lugar, Léo Ortiz. Acabou indo pro Flamengo agora, né? A novela maior que o One Piece, meu. Sim. Eita! Mais grande contratação do Flamengo, muito caro, inclusive, mas é um zagueiraço, zagueiro de nível de seleção, né? Zagueiro que pode jogar na seleção brasileira com tranquilidade. Tende a ser titular do Flamengo com o tempo também. Mas quem sai? Léo Topeira ou. Eu acho que vai sair o Fabrício Bruno. Eu acho que vai ser Léo Ortiz e Léo Peguega nesse momento. Não perde corridas para atacantes. É verdade. 7º lugar, coloquei Igor Coronado, chegando no Corinthians agora. Esse aqui é só expectativa, né? Tá? Por mais que não tenha passado no futebol brasileiro, mas pra gente que viu no Gol jogando, a gente viu que o cara tem qualidade. Então, ele passou a ser famoso aqui justamente por isso, por ter visibilidade, ele tá no time... jogou com o Romarinho, ali, né? Com o Benzema. É um cara que você vê que tem um toque de qualidade diferente na bola. Sim. Que na estreia dele jogou muito pouco. Em poucos minutos ali dentro de campo, ele e o Garro fizeram algumas jogadinhas muito boas. Se o Garro devolve a bola na primeira tabela da participação dele ali, provavelmente ele tinha feito já um gol. E parece que é um cara que tem um toque refinado, porém tem o porém de se machucar demais, tanto que já tá machucado. Jogou pouquinho contra o André na estreia e já tá machucado. E de talento, eu acho que o Coronado é melhor que o Garro, inclusive. Eu acho que ele pode render mais. Eu acho que se os dois estiverem no potencial máximo, acho que o Coronado será melhor que o Garro.
mas eu acho que fisicamente o Garro sobra, tá? Mas coloquei o Coronado aqui. Sobra, porque o bicho corre, hein? Sexto lugar, coloquei o Renato Augusto indo pro Fluminense, e aí é todo potencial técnico, qualidade de jogo, visão e tal. Fisicamente é um cara que tá muito abaixo também, mas assim, bem... Cara, é top 5 jogadores do futebol brasileiro com certa tranquilidade aí, o Renato Augusto, tá? Mas pelo físico eu não coloquei no top 5. Bem, pelo físico ele vai jogar 15 jogos no ano. Quinto lugar eu coloquei o Borré, chegando no Internacional, né? Por que ele tá tão abaixo? Em algumas vezes ele tá acima. Porque é um cara que na Europa ele não rendeu o esperado, né? É um cara que ficou muito abaixo do que se esperava. Os números dele não é essas coisas, não. Mas não deixa de ser uma grande contratação. Ele jogou muita bola no River Plate, é um cara que jogou muita bola aqui, então é novo, ele tem 28 anos, então acho que ele tem muito para entregar aí com a camisa do Inter. Eu acho que vai ser um dos grandes jogadores da temporada, mas é uma expectativa boa que eu tenho, tá? Quarto lugar, Everton Ribeiro pro Bahia. Pelo impacto, é um jogador tecnicamente muito bom, fisicamente também. É um jogador constante, né? Sim. É o Zidanilo da nova geração, nunca joga mal. Não se machuca, tá? Não se machuca, é um jogador fisicamente para um jogador da idade dele. 34 anos, mas tá bem, começou bem no Bahia, já tá fazendo seus gols, foi gol até de cabeça, cara. Desse tamanho aí. Então, contratação de muito impacto aí, é um movimento interessante, porque por mais que seja um fim de contrato, é o Bahia contratando um jogador que tava no Flamengo, cara. Bicampeão de Libertadores, bicampeão brasileiro, então é uma contratação de muito impacto, né? Terceiro lugar, Luiz Henrique, vindo pro Botafogo, a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, mais de 100 milhões de reais. Eu coloquei o Luiz Henrique não em primeiro aqui, por quê? Porque o Luiz Henrique, apesar de tudo, ele não tem uma chegada de impacto, porque na carreira ele não conseguiu, ele não mostrou para ser esse nome tão grandioso. Não é um jogador de qualidade, mas nunca teve tem qualidade. Um destaque. Todo mundo fala, puta, como eu queria que fossem atrás do Luiz Henrique. Então, não é um jogador de seleção, né? Jogador de seleção, ou foi o melhor jogador de um campeonato. Ele não tem esse impacto. Lembrando que os grandes clubes da Europa também tinham alguma vontade de contar com ele, mas teve aquele escândalo da cagada das bets. Que envolveu o Paquetá também. E aí meio que inviabilizou contratar esse cara, porque daí os caras ficam meio com o pé atrás, entendeu? Exato. Polêmica. Segundo lugar, Gustavo Scarpa. Obviamente, na Europa também não rendeu, mas antes da Europa ele foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, que o Palmeiras foi campeão, então é uma chegada de impacto também. Foi a única contratação do Atlético, basicamente. Teve o Brian Palacios agora só, mas ficou um bom tempo sendo só o Gustavo Scarpa, então ele chega com uma responsabilidade muito grande e eu acredito que ele é um cara que pode fazer a diferença. Ele fez muita diferença no Palmeiras, quando foi necessário, né? Deu muitas assistências, chuta de fora da área, é uma característica que geralmente os jogadores não têm nesse momento de futebol. E em primeiro lugar, como eu citei, o Dela Cruz chegando no Flamengo, porque era um ídolo do River Plate, que é um dos maiores times da Argentina. Lá, como disse o Mauro César, me dá esse cara aí, vou levar. E o Flamengo pagou 16 milhões de dólares para tirar o Dela Cruz do River Plate, né? Então, assim, tirou o principal jogador de um time para trazer para o time atualmente mais forte aí do Brasil em elenco. Né? Então, essa contratação, para mim, é a de maior impacto do futebol brasileiro na temporada. Mas, até mostrando força, né? Mostrando força no mercado. Foi lá um cara que era impossível ir atrás há alguns anos atrás. Vai lá, paga a multa, leva como se não fosse nada. Então, mostra a força do Flamengo no mercado e mostra que, se quiser um jogador na América do Sul, eles vão e pegam qualquer um. Exato. Menos o Maico, que tem uma história meio esquisita, que o Marcos Braz também falou que conversou antes, né? Conversou antes com o Maico, ele tinha aceitado. Uhum. Bom, enfim. É isso, eu quero saber a sua opinião. Pode discordar numa boa, pode falar, meu top 10 é esse. Faz seu top 10 pelo menos. Meu top 10 é esse, eu discordo desse por causa disso, eu prefiro esse aqui em primeiro lugar, ou esse aqui no top 3. Enfim, é muito opinativo, é muito do que você acha de jogo e tal. Não tem regra, não é tipo, é essa a lista definitiva. Não tem isso, tá? Enfim, diz sua opinião nos comentários, tá certo? Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo, um queijo, até logo.